crianças do Jardim 2A, do Jardim 2B, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a nossa aula é da página 54 do livro de vocês. Vocês vão hoje conhecer um pouquinho sobre as moradias dos povos indígenas, certo? Então, o que vocês imaginam? Qual que é a diferença da moradia, das casas dos povos indígenas com a de vocês? Pensa um pouquinho aí e respondam para a mamãe gravar ou escrever, se possível. Escrevam para depois mostrar para a professora e para o professor. Então, a diferença é assim, que cada povo indígena, eles constroem suas casas. Eu quero que vocês dêem uma olhada nessa figura, nessa imagem da página 54, que tem aí casas. Essas casas são chamadas de aldeia-casa, do povo, do grupo, né, povo indígena Yanomami, chamada de Sabono. Essas casas são construídas de palha, de cipó, de árvore, são construídas até de barro, de galhos, são materiais da natureza. O que é material da natureza? É as folhas das árvores, palhas de árvore e até barro, cipó, certo? Essas casas aí, dessa aldeia casas, elas tem uma durabilidade de até 2 anos. Por quê? Porque elas apodrecem, por ser um material da natureza, então eles vão apodrecendo. Então, até 2 anos, depois, quando chega lá para os 2 anos, eles tocam fogo, queimam, para acabar com os mosquitos, com as aranhas, com baratas. Aí eles constroem outras de novo, outras casas novamente. Essas casas, olha o tamanho delas, que eles vivem em grupos. Olha essas casas, elas cabem bastante pessoas. Tem que ter, no mínimo, para fazer casa desse tamanho, 35 pessoas a 180, bastante, né? Então, aí eles desmancham essa casa, aí fazem outra. Quando chega lá para os 2 anos, porque tá tudo apodrecendo, as folhas, tá? E aí, a oca já é outro tipo de moradia. Hoje a gente tá falando dessas casas aí. Peça pra mamãe ler o textinho aqui da página 54, tá bom? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vão pensando e gravem. Então, qual a diferença, né? Que eu já fiz lá no começo desse vídeo. Qual que é a diferença entre a casa de vocês e a dos povos indígenas? Vai pensando. Então, os povos indígenas, eles constroem a casa deles conforme o clima. Como que é o clima? Se é um lugar muito quente, eles constroem a casa conforme a necessidade deles. Conforme o ambiente, né? O ambiente deles. E o que eles dispõem, que eles dispõem de material. Então, eles constroem conforme o que eles têm para construir. Tá bom? Que nem esse daqui constrói com as coisas de árvores, cipó, até barro, tá? E cada grupo indígena, eles constroem do seu jeito as suas casas. E muitos, hoje em dia, já moram, até constroem suas casas de bloco, de tijolo, cobrem com telha, certo? E também muitos vêm morar na cidade e já moram até em apartamento. Então, é assim, tá bom? Nossa aula de hoje sobre a aula dos povos indígenas, tá certo? Então, gravem a pergunta que a professora fez. Quais as diferenças entre a moradia de vocês e a dos povos indígenas? E peça para a mamãe, ajuda da mamãe, quem vai ajudar vocês, lê o textinho, o texto que explica, né, que fala sobre a moradia dos povos indígenas, da página 54. E bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Música